Bom pessoal, seja bem-vindo ao canal Cláudio Gouveia. Mais uma vez vou estar falando hoje de um assunto para poder abrir seus olhos, tá? O último vídeo que eu coloquei foi nesse sentido também. Eu acho que o que nós precisamos hoje em dia é exatamente de abrir os olhos, porque nós estamos tão bombardeados com técnicas de manipulação que nós devemos observar mais aquilo que o Messias nos ensinou, tá? Vou estar falando hoje e vou contextualizar duas coisas, né? Eu falei quatro, né? Duas coisas. Vou colocar num contexto geral duas coisas. Hoje em dia se fala muito de contexto, não é? Você vai conversar com alguém da Bíblia, principalmente, aí as pessoas falam, mas as pessoas estão tirando do texto, do contexto, para ter pretexto para criar heresia, não é verdade? Pois, acreditem, transformarão isso de nenhuma forma de manipulação. Ou seja, estão utilizando a mesma retórica de tirar o texto do contexto para criar pretexto, né, para heresia, não é isso? Então, exatamente, estão usando essa frase, não é, para exatamente implantar sim a heresia que tanto eles falam. E gostaria de mostrar para vocês o seguinte: se prega muito a Paulo anulou a lei, Jesus aboliu a lei, você veio falar sobre isso, né? Outra coisa, livre-arbítrio, não é? Essas duas questões que eu quero tratar hoje, coisa rápida. O livre-arbítrio existe? Não existe, não é? Então vou falar dessas duas coisas, mostrar o contexto geral e jogar para que você possa tirar sua conclusão. O importante é isso. O importante é você ter acesso à informação e tirar a sua conclusão, pedir a ajuda do Espírito da Verdade. Por quê? A tua salvação, ela não vai depender do pastor te levar até o Salvador, para chegar lá no Salvador e ele dizer: pastor, fez um bom trabalho, me dê a ovelha que ela está perdoada, né? Aí se de repente você foi mal conduzida, ele diz assim: pastor, a culpa é sua, pastor, a ovelha não tem culpa. Não, isso não vai acontecer, tá? A salvação é individual. Se o seu pastor estiver te guiando para o caminho errado, você vai sofrer os danos, porque você, ao invés de ouvir o verdadeiro e único pastor, que é o Salvador, aí você simplesmente vai estar dentro de um contexto que Mateus 7:21 condena. Muitos chegarão naquele dia: Senhor, profetizei no teu nome expeli demônios, em teu nome fiz muitos milagres. Peraí, a pessoa está fazendo milagres, a pessoa está expelindo demônios, a pessoa está fazendo muitas coisas, ou seja, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, faço as minhas obrigações, e vai chegar, é lógico, para a pessoa expulsar um demônio, segundo o que eles ensinam, tem que realmente estar, né, seguindo as orientações da igreja. Pois tem que estar bem com Deus, não é verdade? Mas quando chega em Mateus 7:21, não é isso que acontece. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. E aí? Como é que fica? Se você chegar nesse ponto de perguntar, e aí? Não tem mais jeito. Por isso, é agora que você tem que abrir seus ouvidos, seus olhos, porque a salvação é individual, tá? Seria injusto da parte do Messias deixar a nossa salvação a cargo de homens, certo? Por quê? Isso aqui é uma Bíblia. Elas têm letras. Essas letras, elas podem ser modificadas, alteradas.
pelo príncipe do mundo. E acontece o tempo todo, certo? E as pessoas que não estudaram ficam à mercê da que estudaram, então seria injusto da parte do Salvador se fosse dessa forma, ou não? Quer dizer que as que estudaram vão ser salvas, que não estudaram não vão ser salvas. Elas têm culpa de não ter estudado? Muitos não tiveram oportunidade de estudar. Elas têm culpa, devem ser condenadas porque não estudaram, não é? Depois vamos falar de livre-arbítrio por causa dessa questão. Mas vamos falar direto de por que o Salvador aboliu a lei e por que ele não aboliu. Ele aboliu e não aboliu. É possível isso? Sim. Eu vou ler o seguinte. Paulo, ele foi a favor da lei? Não, não foi. E é sobre isso que eu quero falar, tá? Ele foi a favor da lei? Foi. Por quê? Vocês vão ver. Tá, vamos lá. Filipenses capítulo 3, tá? Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos circuncisos. Tá, falsa circuncisão. Falsa circuncisão, mas eu acredito que aqui não deveria ter circuncisão, tá? Porque o contexto derruba isso. O contexto derruba isso. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne. Tá? Isso aqui, gente, dá um estudo profundo sobre isso. Mas eu vou passar. Essa questão é bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto o considero perda por causa de Cristo.